Eu sei que nós já fomos edificadas com a palavra, né? Da minha filha linda. Não é linda essa menina? Ai, gente, deixa eu ser puxa-saco da minha filha, mas é linda, né? Caprichada, não é caprichada? Caprichada, meu Deus do céu, viu? Eu olho para ela, falo, puxa vida, eu devia ter feito mais umas 5 dessa. Né? Mas tem meu filho também, lindo, caprichado, né, Duda? Cadê a Duda? A Duda, ela acha, eu sei. A Duda é minha norinha linda, que também é caprichada, viu, gente? Glória a Deus, que Deus, quando Ele faz, Ele capricha. Se não chegou ainda o teu varão, é porque ele está caprichando demais. Quando chegar, você vai falar que nem Adão quando viu Eva. Meu Deus! Que é isso, gente? Viu? Quando chegar, vai ser aquela explosão de surpresa, porque Deus tem caprichado muito, muito na vida daqueles que servem a Ele e esperam. Muito bem, meninas, eu não posso me delongar, porque como eu já falei lá no grupo, nós vamos ter um testemunho ainda tão especial da Adriana, né, Adriana? Então eu vou ser breve aqui nas minhas palavras, em nome de Jesus. Vão orando aí para eu ser breve, amém? O tema que eu vou compartilhar com vocês é como equilibrar família, carreira e ministério. Oh, Deus querido, né? Que difícil que é isso, não é, gente? A gente tem uma tendência a ser meio descompensada, sim ou não? Não é verdade? Não é tão simples assim equilibrar tudo isso. E as mulheres, elas são consideradas multitarefas, não é assim? Aí eu consigo fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. É verdade. Clássicos de desequilíbrio com vocês, para vocês. Quanta foto, né, gente? Estou me sentindo famosa aqui. Né? Pelo menos tem que fazer pose, né, gente? Porque senão fica tudo... Vocês já viram as fotos que tiram de mim por aí? Eu vou começar a parar e fazer pose, porque é uma pior do que a outra. É assim, ó. Né? Pelo amor de Deus. Eu olho e falo, meu Deus, eu não mereço isso. Muito bem, vamos lá. Fechando todas as aspas, vamos falar aqui o que tem que falar. Então, exemplos clássicos, já que nós vamos falar sobre como equilibrar, eu quero começar falando sobre alguns exemplos de desequilíbrio, para ver se de repente, por acaso, assim, alguma vez na sua vida você poderia se enquadrar nesses exemplos. Primeiro deles, minha família candidato para servir em nenhuma área da igreja com medo de não conseguir cumprir. Além disso, minha casa consome todas as minhas energias. Tenho o dia certo para todas as coisas. Limpeza, roupa, eu passo roupa toda segunda-feira. Eu não abro mão disso. A minha família, afinal, é a minha prioridade. Então, jamais que eu vou dar o nome para fazer qualquer coisa na igreja, porque vai que eu não consigo. Segundo exemplo aqui. Faz tempo que eu não venho à igreja, menina. Uma hora é viagem, outra aniversário dos amiguinhos do meu filho. Célula também não consigo participar. Minha casa vive cheia e quando não está, eu estou exausta. Não sei, né? Talvez você já ouviu alguma coisa semelhante. Meus filhos são tudo para mim. Portanto, tudo que possa prejudicá-los de alguma maneira, eu repudio. Não permito que durmam fora do horário jamais. Então, isso limita até a minha vida social. Quase nem saio com os amigos, não faço nada, porque meus filhos são minha prioridade. 8h da noite estão na cama. Ir para a academia, não tenho tempo. Cozinhar, não tenho tempo.
Meu trabalho é minha prioridade. Afinal, como poderei conquistar uma vida confortável para minha família se eu não trabalhar? Só vai pensando aí. Nossa, fazem anos que não consigo estar num ajuntamento de família. Só em enterros mesmo. Tudo bate com os compromissos da igreja. E a lista segue longa. Aí eu pergunto, mas tá, tudo bate com os compromissos da igreja. Então a igreja é o problema? O filho é o problema? A família é o problema? O trabalho é o problema? Não. Tudo tem que ser equilibrado. Nós não podemos ser descompensadas. Priorizar uma coisa e abrir mão da outra. Focar só em uma coisa e abrir mão da outra. Amém, queridas? É sobre isso que nós vamos falar agora. Provérbios capítulo 31, não teria texto melhor para usar nessa noite. Vamos começar com versículos 11 e 12, Provérbios 31. Pode ser na RA, todas as versões lidas hoje, aleluia, eu sei que vocês ficam felizes por isso. 31, 11 e 12 primeiro. Então vamos lá. O coração do seu marido confia nela. E não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Versículo 15. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Versículos 27 a 29. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Você é melhor do que todo mundo. Vida familiar. Aqui está falando sobre vida familiar. Amém? Você percebe que falou sobre o relacionamento com o filho, o cuidado com a casa, e o relacionamento com o marido, e os louvores que ela recebeu de ambos, ok? Então, a mulher de Provérbios 31, ela cuidava bem da sua família e da sua casa. Versículos 16 a 18 e depois o 24. Olha lá. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. E a sua lâmpada não se apaga de noite. Versículo 24. Ela faz roupas de linho fino e vende-as. E dá cintas aos mercadores. Vida profissional, amém? Vida profissional. Era uma mulher que também tinha os seus afazeres. Uma observação muito importante do versículo 18. Vamos ler lá? Olha que importante esse versículo. Ela percebe que o seu ganho é o quê? Bom. Ou seja, ela percebia que valia a pena ela trabalhar fora. Ela não trocava figurinha. Isso é uma coisa importante para nós mulheres, que muitas vezes estamos trabalhando fora e trocando figurinha. Porque o que a gente paga para olhar o filho, para fazer certas outras coisas, não compensaria. Então, é muito importante sempre você saber dosar isso e saber, peraí, esse trabalho, está valendo a pena mesmo ou só está me desgastando?
Será que eu só estou fora de casa porque eu não tenho prazer de estar dentro de casa? Porque o que eu estou ganhando está dando elas por elas. Então, é só uma observação para que você pense. Então, vida familiar, vida profissional, ok? Agora, vamos lá, versículos 20 e 26. 20 e 26. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ok? Então aqui fala sobre o quê? Vida ministerial. Uma mulher que conseguia ali equilibrar todas as coisas, todas as áreas da vida dela. Não era aquela tradicional mulher que era dona de casa só e cuidava bem da sua casa, do seu marido, dos seus filhos e ponto. Não, era uma mulher que atentava também para o necessitado, ela tinha uma boa palavra, era uma boa conselheira e também trabalhava. Vendia coisas, viu que era bom a sua renda. Era uma mulher dotada de muitas capacidades. Aí você olha para mim e fala assim, nossa, mas essa mulher, ela não existiu, pastora. É só um exemplo que a Bíblia deu da mulher virtuosa, porque não existe ninguém que seja que nem essa mulher. Alguém aqui já pensou isso? Ah, eu sabia, porque eu também já pensei. Né? Eu já pensei sobre isso, mas vocês estão equivocadas. Na verdade, realmente, ela é um exemplo que Deus deixou. Nós somos tão especiais, mulheres, tão maravilhosas, que o Senhor, Ele dedicou quase um capítulo inteiro para falar com a gente, para falar com as mulheres, para descrever, na verdade, o perfil adequado de uma mulher que vive de acordo com a capacidade que Ele deu para ela. É um perfil que o Senhor detalhou sobre uma mulher que vive de acordo com aquilo que ela recebeu capacidade para viver. O que eu quero dizer com isso? Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18... Gênesis capítulo 2, aliás, antes de você ler em Gênesis 2:18, só quero fazer uma observação que eu não podia deixar de fazer, porque eu achei tão interessante esse texto. Primeira coisa, nós somos tão importantes, tão especiais, eu quero que você entenda, você vai sair daqui hoje sabendo que você tem toda a capacidade dentro de você para ser essa mulher que nós ouvimos aqui. Porque o Senhor te fez dessa maneira. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9, olha que lindo que é esse texto. Eu achei muito interessante esse versículo. Quero até que o meu marido ouça, que eu gosto que os homens participem do culto da rede de mulheres. Você viu que a gente tem plateia masculina ali, né? Olha só o que está escrito nesse texto. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. O apóstolo Paulo, acho que ele estava querendo se achar nesse momento aqui. Mas, na verdade, a compreensão que veio ao meu coração, e eu quero que também venha no seu, é que, na verdade, o homem, ele precisava da nossa ajuda. Completamente. Ele precisava da ajuda feminina. Por isso que a mulher foi criada. Eu vou provar. Agora sim, abra em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2:18, está escrito lá. Disse mais o Senhor Deus, não é bom, fala, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Tem uma versão muito legal, se bem que nós ainda vamos voltar para esse idônea. Lá na NVT, não precisa pôr se tiver difícil. Hoje eu estou muito legal com quem está no projetor, eu estou aprendendo. Ó, na NVT está escrito assim, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete.
Né? Olha lá, elas são muito eficientes. Farei alguém que o ajude e o complete. Nós somos essas pessoas, mulheres, que fomos criadas por causa do homem. O homem foi criado, Deus olhou depois que ele fez toda a criação dele e falou assim, está faltando alguma coisa, mas alguma coisa para dar vida nesse jardim. Para dar vida nesse jardim. Está faltando alguma coisa aqui. Está sem graça esse lugar, esse ambiente. Não sei, Adão está perdido. Está sozinho, solitário. Já sei. Eu vou criar uma mulher para estar do lado desse homem. Uhul! E olha que legal. Lá na versão da RA, está falando que o Senhor, olha, Ele criaria uma pessoa que lhe fosse idônea para estar do lado dele. A essência da mulher seria essa, ela seria idônea. Sabe o que significa idônea? Eu fui olhar no dicionário e é muito legal oh meu Deus, o significado da palavra idônea. Olha só, que tem condições para desempenhar certos cargos, certas funções. Apto, capaz, competente. Eu vou ler de novo porque você precisa ouvir isso. Talvez você pense assim, essa mulher de Provérbios 31, ela é irreal, utopia, pastora. Jamais vamos conseguir chegar nela. Deus, quando fez a mulher, Ele já declarou, eu vou fazer para o homem alguém que o complete, alguém que seja idônea, alguém que seja capaz, alguém que consiga cumprir o seu papel na integridade. Eu vou ler de novo aqui o significado, que tem condições para desempenhar certos cargos, certas funções, apta, capaz, competente. Nós somos essa mulher. Nós somos essa pessoa que tem dentro de nós todo o potencial para desenvolver aquilo que o Senhor nos chamou para ser. O Senhor te chamou para ser uma mulher idônea, uma mulher capacitada, uma mulher que consegue, com a ajuda dEle, conciliar todas as coisas, como era esse exemplo, esse padrão, esse perfil que Ele deixou em Provérbios 31. Amém? Vocês recebem isso em nome de Jesus? Eu recebo em nome de Jesus. Agora vamos para a parte prática da mensagem. Como então ter uma vida equilibrada? Porque a gente já sabe que existe um perfil, existe um padrão que diz que é possível. Como nós vamos fazer isso na nossa vida, no nosso dia a dia? Como vamos fazer isso? Muito bem. Tratando-se de equilíbrio natural do corpo, tem aqui uma professora de Pilates, que eu corro um risco gigante de passar vergonha, também tem bailarina aqui, mas o que eu tenho aprendido lá no Pilates é que tem duas técnicas que favorecem o equilíbrio. A primeira é o foco, você encontrar um ponto fixo, sim? Você encontra um ponto fixo, você quer ter equilíbrio, você quer parar numa posição e ficar, sem ficar. Então, você tem que encontrar um ponto fixo e olhar para ele, concentrar o foco, você tem que manter naquele ponto fixo. E a segunda coisa que o meu professor sempre fala, ativação central. Manter firme a musculatura localizada no centro do corpo. Então, é o abdômen, são os glúteos, a espinha dorsal, né? A parte pélvica, que é o tal do períneo. Então, se você contrai tudo isso, você faz isso
voluntariamente você está prestando atenção no que você está fazendo, ok? Você não tem como se equilibrar se você não estiver prestando atenção no que você está fazendo. Você não tem como se equilibrar se você ficar com os seus olhos fechados ou pensando em outras coisas. Você vai se equilibrar se você focalizar num ponto fixo e se você deixar a sua musculatura pélvica, toda essa musculatura da região central, contraída. Você faz isso prestando atenção no que está fazendo. Ok? Está muito fora? É isso que eu tenho aprendido. Então, você, no mundo natural, é dessa forma que você encontra equilíbrio. Tantas vezes eu fico observando lá na aula que tem muita gente que fica, meu Deus do céu, né? E não consegue de jeito nenhum e cai para trás, para frente, porque realmente tem que fazer isso. Tem que prestar atenção no corpo, tem que prestar atenção, tem que focalizar. E muitas vezes, na nossa vida cotidiana, nós temos uma vida desequilibrada porque nós não focalizamos em nada. Porque nós deixamos a vida nos levar. Já viu aquele negócio? A vida leva eu, né? Eu acordo a hora que dá, aleluia. Vou dormir na hora que dá. E eu não tenho uma rotina, e eu não tenho nada estabelecido. E enfim, eu vivo com a minha vida atrapalhada. Uma hora eu esqueço do marido, outra hora é os filhos que são negligenciados, outra hora é a casa que está de perna para o ar. Não é? Porque simplesmente eu não estou focalizando. Olhando aqui para o nosso contexto aqui da igreja, da Bíblia. Focalizar, como que eu vou ter uma vida equilibrada? Presta atenção. Primeiro ponto, focalizar no que a palavra de Deus diz em relação às nossas prioridades e hierarquia. Quais são as nossas prioridades? Todas nós, para nós termos uma vida equilibrada, precisamos conhecer as nossas prioridades. E a nossa hierarquia dentro de casa também. Porque senão fica tudo bagunçado, um fazendo o papel do outro. E aí não dá certo. Não é verdade? Isso é muito básico, queridas. Qual que é o certo aqui? Né? Quais são as nossas prioridades? Em primeiro lugar, qual é a nossa prioridade? Vamos ver se vocês acertam. Fala alto. Com confiança. Mais confiança. Não tem sombra de dúvidas. Não dá para ter uma vida equilibrada se não colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não dá para ter um dia equilibrado, um dia abençoado, se você não começar o dia na presença desse Deus. Não dá, simplesmente não dá. Como é que nós vamos equilibrar a nossa vida? Primeiro lugar, estabelecendo as nossas prioridades. Nós precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. No dia a dia, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, queridas. Eu tenho que ir para a presença de Deus. Eu preciso parar. Amanhã eu vou ter um dia agitado, muita correria. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Olha, o conselho que eu posso te dar pela palavra de Deus, antes da sua correria, vai para a presença de Deus. Levanta mais cedo. Eu não sei qual a hora que você precisa sair para a sua lida, para acontecer o teu dia, mas vai para a presença dEle primeiro do que tudo. Sabe? Entrega para Ele, fala com Ele, estabelece um relacionamento com Deus, queridas. Ele vai te orientar e sabe, acontece um milagre na nossa vida, no nosso dia, quando nós damos ao Senhor o primeiro lugar. É como no dízimo nas ofertas. Quando nós entregamos o nosso dízimo ao Senhor, Ele multiplica e devora e repreende o devorador. Ele multiplica o pouco que temos. Na questão do nosso tempo é a mesma coisa. Quando nós escolhemos começar por outras coisas, eu já fiz isso e às vezes faço. Não vou mentir para vocês. Às vezes acontece.
de eu me embananar, de eu não conseguir parar para orar antes de qualquer coisa, falar, ai, hoje eu estou correndo demais, então eu vou, meu Deus, eu vou fazer isso, ai Senhor, vamos fazer assim? Hoje a gente vai conversar enquanto eu trabalho, tá bom? Tudo bem, orar sem cessar, também é bíblico, mas nada melhor do que aquele tempo que você passa na presença dEle, aonde você apresenta diante dEle o seu dia, as suas dificuldades, sabe, queridas, todas temos desafios, todas temos dificuldades, todas temos aflições, angústias no nosso coração, ainda mais a mulher, ela é tão atribulada com tantas coisas na sua alma, não é verdade? Lá em Isaías, capítulo 30, versículo 15, é um texto tão lindo, tão poderoso, olha só. Disse mais, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, presta atenção, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança, a vossa força. Mas ele termina de maneira triste, mas não o quisestes. Porque normalmente nós rejeitamos estar na presença. Vai para a presença de Deus quem quer tranquilizar a sua alma. Quem de fato confia nele. Você só vai para a presença de Deus se você tem realmente certeza de que lá é o lugar para você tirar todo o estresse da sua alma. Senão você nem vai. Amém, amadas? Então é importante demais você focalizar isso, a presença de Deus em primeiro lugar. Provar o cuidado dEle. Ele vai multiplicar o seu tempo e Ele vai fazer com que você economize energia para resolver situações. Porque tem coisas que a gente quer resolver e a gente não tem capacidade para isso. Mas quando a gente ora, muitas vezes, o Senhor vai na frente e resolve para a gente. Eu não sei quem aqui já provou isso, mas eu já provei muitas vezes. Deus resolvendo para mim. Situações difíceis que você olha e fala, meu Deus, eu não sei como resolver isso. Eu não sei fazer isso. Mas aí eu coloco diante de Deus. E olha, para as visitantes, minhas lindas, orar não é um bicho de 7 cabeças. Orar é falar com Deus. Deus é uma pessoa e ouve todas as suas orações. Orar não precisa ser bonito, tem que ser sincero. Não tem oração bonita, tem oração sincera e verdadeira. Seja verdadeira na presença de Deus e Ele vai te responder. Qualquer uma aqui pode ser respondida nas suas orações. Amém, minhas lindas? Então, em primeiro lugar, você vai focalizar no que a palavra de Deus diz em relação às nossas prioridades e hierarquia. Falando de hierarquia, qual é a hierarquia que nós temos que conhecer e praticar para que a nossa vida seja equilibrada? Se eu sou casada, em primeiro lugar, Deus na minha vida. Em segundo lugar, não é o filho, é o meu marido. E terceiro lugar, é o meu filho. Ok? Depois vem ministério, depois vem carreira, depois vem o resto. Mas em primeiro lugar são essas outras coisas. Eu sou solteira, pastora. Qual que é a hierarquia? Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, seus pais. Em terceiro lugar, qualquer outra autoridade que já existe sobre a sua vida. Amém, amadas? Depois vem carreira, depois vem ministério. É assim que nós precisamos praticar para que a nossa vida seja equilibrada. Ok? Isso é muito básico, não é verdade? Outra coisa, como é que eu vou ter uma vida equilibrada? Temor ao Senhor como centro de todas as coisas. Lembra que no equilíbrio do corpo foi o foco e foi o controle do centro do corpo. O centro do corpo é o temor. O centro das nossas vidas é o temor ao Senhor. Lá no versículo 30 de Provérbios 31, está escrito o quê?
Provérbios 31, versículo 30. O que está escrito? Agora mais alto. A mulher que teme ao Senhor. Qual a característica dessa mulher de Provérbios 31 aqui? Que é a principal? Ela temia ao Senhor. Temer ao Senhor, queridas, temer ao Senhor vai impactar em algumas decisões e escolhas no dia a dia da nossa vida. Não é só temer ao Senhor, eu acredito em Deus. Não é isso que está falando esse texto. Temer não é ter medo também, mas é ter respeito. Deus, Ele está acima da sua vida. Você teme a Ele, Ele é soberano na sua vida. E isso impacta nas suas decisões e nas suas escolhas. Tem coisa que por causa do temor do Senhor eu não posso praticar. Sim ou não? Tem roupas que por causa do temor ao Senhor eu não posso vestir. Tem palavras que por causa do temor ao Senhor eu não posso proferir. Tem coisas que por causa do temor ao Senhor eu não posso assistir. Então, temer ao Senhor é uma prática de vida, onde o Senhor é o centro da tua vida. E por causa disso, você vai tomar decisões, você vai em lugares onde Ele autoriza, você vai falar coisas que Ele está ouvindo e aprova, você vai se vestir da maneira que Ele aprova. Vocês estão entendendo, queridas? É mais do que falar, eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Uma mulher que teme a Deus, ela conduz a casa dela de maneira diferente. Ela não deixa tocar qualquer música no rádio. Ela não coloca qualquer coisa naquela televisão. Ela não fala qualquer coisa na hora do nervosismo. Porque às vezes quando nós estamos nervosas, a gente acha que tem direito de falar o que vier na telha, sim ou não? Mas não. Se eu temo ao Senhor, eu preciso filtrar as minhas palavras. E se em algum momento você escorrega, porque acontece, essa semana aconteceu comigo, eu escorreguei. Não falei palavrão não, pode ficar tranquila. Mas, em alguns momentos, por causa da correria, da agitação, por causa de alguma coisa que te dá aborrecimento, você fala coisa que não é apropriada. E qual é o seu desafio depois que você faz isso? Você vai deixar passar? Esquecimento aí vai resolver o problema? Não, você não falou, agora você pede perdão. Eu tive que fazer isso. Pedir perdão, foi até ontem mesmo. Porque acontece, gente, com todo mundo que está aqui. De novo eu vou repetir uma coisa para vocês. Todos nós somos feitos do mesmo material. E mesmo querendo acertar, às vezes nós erramos. E às vezes a gente pede perdão, e pede perdão para 1, para 2, para 3, para 5, né, Neuzeli? Para quantos precisar. Precisamos fazer isso de vez em quando. Isso é temer ao Senhor. Por que eu peço perdão? Porque eu temo ao Senhor. Porque quando eu falo uma coisa que não é legal, eu desagrado o coração dele em primeiro lugar. E quando eu temo ao Senhor, isso dói no meu coração. Não é porque alguém está vendo, está olhando, mas é porque Deus está vendo todas as coisas. E se eu temo ao Senhor, eu me importo com o que Ele pensa sobre mim. Isso é temer ao Senhor, minha linda. Temer ao Senhor como centro de todas as coisas. Isso é uma resolução voluntária. Você faz todo dia da sua vida sabendo o que você está fazendo. Você decide ter uma vida dessa forma. Você decide ter uma vida na dependência do Senhor. Amém? Uma vida de temor ao Senhor. É uma vida de arrependimento contínuo, de consertos contínuos. Enquanto nós estivermos nessa vida, nós vamos errar, nós vamos ter que consertar. Nós vamos ter que mudar a nossa rota, nós vamos ter que fazer diferente algumas vezes. Erramos, temos que arrumar.
temos que consertar. Não basta colocar debaixo do tapete. Não deixe o tempo apagar. O tempo não apaga. Você coloca cartas na manga do diabo quando você não resolve situações. Então você tem que arrancar essas cartas da mão dele. Você errou? Conserta o seu erro. Isso é temer ao Senhor. Isso é uma vida na presença dele. Isso vai te dar equilíbrio. Amém, minhas amadas? Equilíbrio. Outra coisa, vamos terminando aqui já. Aliás, em Provérbios capítulo 1, versículo 7, Provérbios capítulo 1, versículo 7, está escrito que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Meninas, se tem uma coisa que nós precisamos para viver essa vida aqui, é de sabedoria. A gente precisa de sabedoria para criar os nossos filhos, é tão difícil criar filhos. Nós precisamos da ajuda dele, da sabedoria dele. Nós precisamos da sabedoria para conduzir a nossa casa, a nossa vida. Nós precisamos de sabedoria para ter uma vida equilibrada, porque não é fácil. Não é simples assim. Nós precisamos de sabedoria para fazer tudo isso. Mas ele dá. Ele é a fonte da sabedoria. Eu amo Provérbios 8, que fala que ele é a sabedoria. E a sabedoria habita em você e em mim. Que bom que ela está conosco. Louvado seja Deus. Nós temos tudo que nós precisamos, meninas. Nós temos tudo que nós precisamos para ter uma vida equilibrada na presença do Senhor. Outra coisa, o que eu tenho que fazer para ter uma vida equilibrada? Eu tenho que ter uma rotina, gente. Não dá para não ter uma rotina no dia a dia. Eu estou de férias, eu não estou na rotina, mas eu saí das férias, eu tenho que ter uma rotina. A minha vida tem que ter horário. Você tem que ter horário para levantar, para deitar. Há todas as coisas debaixo do céu, como a gente aprendeu aqui hoje com a Raquel, né? E você tem que ter horário para fazer as coisas, você tem que ter dia para fazer as coisas. É claro, às vezes vai sair um pouco. Não é errado, eu até citei como exemplo de desequilíbrio, aquela mulher que tem o dia certinho para passar roupa e não abre mão e deixa de fazer outras coisas porque ela tem que passar roupa. Veja bem, o errado não é ter um dia certo para passar roupa. O errado é você não ser flexível quando precisa. Mas é bom ter um dia certo para passar roupa. Se você tem isso, ótimo, parabéns. Mas de vez em quando você vai ter que mudar a sua rotina. Entendeu? Tem que ter hora para comer, tem que ter hora para deitar, para dormir. Tem que ter hora para se exercitar. Se você não estabelecer um horário, você não vai se exercitar. E isso vai ser ruim para o teu corpo. Você tem que ter hora para fazer uma comida adequada para você e para sua família. Nem que seja, se você trabalha fora, fazer aquelas marmitinhas uma vez por semana. Isso está muito em alta hoje. Dá trabalho num dia só, mas depois você fica resolvida para o resto dos dias. Mas é importante ter uma rotina, minhas amadas. Não dá para ter uma vida desregrada. Você tem que ter uma rotina de limpeza na tua casa, porque senão você não vai conseguir se equilibrar. Amém? Outra coisa, viver um dia de cada vez. Eu vivo esse versículo na íntegra na minha vida. Viver um dia de cada vez. Qual que é meu compromisso amanhã? Então beleza, então eu tenho que pregar na Rede de Mulheres, então eu vou me preparar para a Rede de Mulheres. Mas na semana que vem eu também tenho que pregar em outro lugar, então espera, primeiro eu prego na Rede de Mulheres, depois eu me preparo para pregar na semana que vem. É uma coisa de cada vez, para você ser equilibrada emocionalmente também, porque senão você fica doida, louca, varrida. Não é verdade? Peraí, é uma coisa de cada vez. Você tem que ser inteira naquilo que você está fazendo. Você está cuidando de um parente enfermo, né? Eu sei que existem casos aqui. É uma fase da sua vida, nós ouvimos aqui hoje. Dê o seu melhor. Viva um dia de cada vez. Vai passar esse tempo difícil. Vai passar. Viva um dia de cada vez. A Bíblia falou isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 34.
Basta cada dia o seu mal. Olha lá, Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não é que você não possa fazer um planejamento a longo prazo. Você pode. Mas o erro não é você planejar o futuro. É ficar vivendo o futuro no hoje. Não é? Porque a ansiedade é excesso do futuro. Você tem 1 milhão de coisas para resolver, você já fica ansioso hoje, você já não dorme, você já fica, meu Deus, com comichão, não é assim? Aqui está falando, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Cada dia, viva cada dia de cada vez. E eu completo falando o que a Raquel falou aqui, que eu gostei. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 12. Entender o tempo da nossa vida e aproveitar o máximo desse tempo. Ai, como eu me arrependo sinceramente hoje. Eu acho que esse é um discurso de toda mãe, né? Que já tem os seus filhos crescidos. Como eu me arrependo hoje por não ter curtido mais o tempo em que meus filhos eram pequenininhos. Porque quando a gente está com os filhos pequenos, a gente quer que eles cresçam. Quem aqui está com um filho pequeno e não vê a hora deles terem 18 anos? Pode levantar a mão se você for mulher. Não, eu sei que você vive isso, porque eu vivia. Eu sei. Por quê? Porque quando eles são pequenininhos, meu Deus, é uma fonte inesgotável de energia. Não é verdade? Só que a tua não acompanha tanto. Então você não vê a hora que passe. Mas depois que você chega numa certa idade, que nem eu, já estou que nem Salomão que escreveu Eclesiastes. Você vê que, puxa, tudo passa. Já estou assim um pouquinho. Tudo passa. Filho casa, meu Deus. Sai de casa. Não vai ter mais todo o tempo integral para estar com você. Oh, meu Pai. Isso faz parte da vida. A gente vive isso, feliz e contente. Mas é uma realidade. A gente não aproveita ao máximo o tempo da nossa vida. Nós estamos sempre querendo que chegue o amanhã. Eu estou numa casa, eu não vejo a hora de estar na outra casa. Eu estou com um carro, eu não vejo a hora de estar com outro carro. Eu estou com um marido, eu não vejo a hora de estar com outro marido, está amarrado. Isso não pode, viu? Isso não pode. Se você está com esse problema, você tem que resolver diante do Senhor. Porque a gente quer trocar tudo. Troca celular, troca de igreja, troca tudo, não é assim? Hoje a gente vive num mundo de troca-troca. Mas não, aproveita o tempo. Usufrua disso, dessas experiências que você está vivendo. Porque tudo na mão de Deus é ecológico. Eu sempre falo isso. Hoje você está passando até por umas privações, por algum tipo de sofrimento. Amanhã isso vai virar um testemunho lindo. Então viva com intensidade esse tempo. Seja você inteira nesse tempo. Hoje. Não fica metade aqui, metade lá no futuro, não. Vive o presente. Como se não tivesse futuro, gente. Isso é um segredo de quem foi muito sábio, o rei Salomão. Amém, minhas amadas? Louvado seja Deus. E sabe, estou terminando. Fala, milagre, hein? Aleluia. Num dia desses atrás, né? Eu estava um pouco triste comigo mesma. Eu passo por isso às vezes. Você também passa, eu sei. Porque nem sempre nós conseguimos equilibrar todas as coisas. Quem está falando aqui com vocês, muitas vezes ainda não conseguiu chegar nesse padrão dessa mulher de Provérbios 31. Não todos os dias. E o Senhor, Ele tocou no meu coração sobre algo. Ele falou assim, olha, que bom, né? Eu senti no meu coração, que bom que eu tenho o nosso Deus lindo. Que nesse momento que eu pisei na bola, que eu não consegui cumprir tudo aquilo que eu precisava, Ele não está olhando para mim
com o dedo apontado assim: você é uma incapaz, você é uma irresponsável, você é uma preguiçosa, você é uma incapacitada, você não serve para isso. Esse não é o seu pai. Isso me consolou tanto. Ele falou: o seu pai é aquele que te estende a mão e te tira do lugar que você está. Como ele fez com Pedro. Quando ele vê que você está afundando na sua desorganização, na sua falta de percepção, na sua falta de tanta coisa, ele vem e ele faz assim com você: vem cá, minha filha, eu estou aqui. Eu te levanto, eu te respaldo, eu te fortaleço. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Eu estou com você. E isso é o mais importante. Recebe isso no teu coração. A mulher de Provérbios 31 é para provar para a gente que o Senhor, Ele nos habilitou com toda a capacidade que nós precisamos. Mas nós precisamos, na presença dEle, receber essas habilidades. Só na presença dEle que nós vamos conseguir. E é um dia de cada vez, nós vamos subindo degraus e vamos melhorando, queridas. E vamos melhorando, graças a Deus por isso. A vereda dos justos, Provérbios 4:18, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Os meninos podem ficar por enquanto, sabe por quê? Nós vamos ter um testemunho ainda. Não quero deixar vocês de pé, mas pode sentar também aqui se quiser. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que delícia! Até o dia do Senhor Jesus nós vamos estar muito melhor do que nós somos hoje. Graças a Deus por isso. E eu quero chamar, antes de fazer a oração, quero chamar a Adriana. Deixei para o final, porque eu me impactei tanto com o testemunho dela, sabe, queridas? E tem tanto a ver com a maternidade. E já que hoje é um culto tão especial por causa do Dia das Mães, então eu queria fechar com esse testemunho lindo. Eu quero que você não se disperse, tá bom? Não se dispersa, porque é um testemunho tão edificante, edificou tanto a minha fé, né, Adriana? Glória a Deus. Aí você vai ver as imagens, se você quer. Tá bom. Vai colocando, aí a gente apaga a luz. Tá ótimo. A paz, igreja. Nossa, gente, que honra estar aqui. De verdade, Deus reservou esse dia para que todas estivessem aqui, inclusive eu. Eu vou confessar para vocês que eu acordei às 3 horas da manhã e eu, orando ao Senhor, falei: Senhor, que eu resuma a história da minha vida em 15 minutos. São 50 anos de vida. E eu fiquei pensando assim: caramba, como é que eu vou resumir, né? 50 anos de trajetória. E eis-me aqui. Eu vou começar como eu começo com a minha palestra. Eu sou uma mulher de pele branca, de cabelo loiros, compridos, tenho 1,65 m, sou uma mãe atípica. Na verdade, sou mãe de 3 mulheres maravilhosas. A minha história começou sobre algo que Deus foi trabalhando na minha vida. E Deus falava tão profundamente quando eu era pequenininha. E quando eu era bem pequenininha, as pessoas diziam que eu era Alice no País das Maravilhas. Eu sempre fui muito sonhadora. A gente está no mês de maio, né? Dia das Mães. Eu não conheci minha mãe. Eu vivi dentro de um abrigo e sempre sonhei em um dia ela me buscar, que assim aconteciam com todas as crianças que estavam ali. Eu tinha uma esperança tão grande que um dia ela iria voltar para me buscar. Isso não aconteceu. E os anos foram passando e, gente, como é importante falar do amor de Deus
para os pequeninos. Eu ouvi do amor de Deus quando eu era bem pequenininha. Eu perambulava pela rua e tinha uma missionária que tinha tanto amor e uma pessoa tão humilde, e ela falava desse amor de Jesus para mim. A minha vida era um caos. Aonde eu vivia, eu nunca tive paz. E eu sempre sonhava, eu nunca tive orgulho de contar a minha história. Bom, a minha história, muitas pessoas só descobriram depois que eu passei em rede nacional, na TV Globo. E muitas pessoas ficaram surpresas. Vou encurtar, né, pastora? E eu sempre tive o sonho de adotar. E eu adotei a minha primeira filha, a Larissa. Que eu falava assim, ela falava tanto de amor para mim. Eu falava, eu quero provar desse amor, né? Eu fui adotada por Jesus, então eu vou adotar. Eu adotei a minha primeira filha, a Lari. A Lari me ensinou sobre o sentido do amor. Algo que eu era tão assim fragilizada nessa área da minha vida. E Deus começou a trabalhar, começou a forjar o meu caráter. E o processo da adoção foi um processo como se eu estivesse na gestação. E foi tão lindo, foi tão sublime. Ao pegar minha filha pela primeira vez nos meus braços, ali eu senti o amor de Deus sobre a minha vida. Ali eu percebi o quanto Deus tinha guardado a minha vida, apesar de tantos desastres. Porque onde eu vivia era um lugar muito hostil. Era difícil. Um dia, quem sabe, vocês podem conhecer de verdade a minha história. Mas para resumir, e aí comecei a provar desse amor através da vida da Lari, que é a minha grande parceira, minha melhor amiga. A pessoa que acreditou em mim, em tudo que Deus foi ministrando ao meu coração. E aí nasceu a Ana, minha filha do meio, e foi um momento também maravilhoso. E veio a Maju, essa filha linda que me ensinou tanto. E mais uma vez, Deus provou do seu amor e da misericórdia dele sobre a minha vida. Eu vivi momentos tão difíceis. Por conta dessa minha história, eu fiz escolhas erradas. Eu queria tanto sair daquele espaço, daquele lugar, que as pessoas que viviam ali falavam assim para mim, você tem que achar o primeiro idiota da vida e casar e formar uma família. Eu fui ensinada assim. E amor é besteira, essa coisa de amor é bobeira. Essa coisa de casar, mano, isso é besteira. E os únicos princípios que eu tinha, que era essa senhora que falava do amor de Deus para mim, eu falei, gente, eu tenho que achar essa pessoa na igreja, porque no mundo não dá para eu encontrar uma pessoa decente. E aí conheci o pai das minhas filhas. E, como eu disse para vocês, foi sem amor, e aí fui aprendendo a amar também. Mas foi uma vida tão conturbada, tão difícil. E nasce a Maju. E a Maju, ela veio para mostrar o quanto a minha vida fazia sentido. A gente não nasce com propósito, a gente cria o nosso propósito. E Deus vai nos direcionando. E foi assim que aconteceu. A Maju nasceu. Se ele quiser já começar a apresentar. E aí os médicos me entregaram a Maju e falaram assim, olha mãe, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. E aí eu falava assim, muito ruim porque a minha filha chegou a óbito. Ele, não é isso. Eu falei, tá, mas cadê minha filha? Minha filha não aparecia, né? E aí eu fiquei tão desesperada, eu falei, olha, eu quero ver minha filha. Por que é tão ruim a notícia? Ela tem síndrome de Down. Eu falei, bom, ela está com saúde, ela
tá saudável? Ele, sim. Porque naquela época as pessoas não sabiam dar informações e até hoje continua sendo assim, né? Não existe um preparo para isso. E assim veio Maju. Nasceu a Maju, aqui ela já estava adolescente. A Maju, ela teve uma meningite bacteriana. Essa fase aqui, ela fez uma cirurgia do coração, ela nasceu com alguns defeitos no septo. E dentro do processo, né, dessa doença que é bem grave, meningite bacteriana, nessa época, gente, a minha vida era tão destruída. Eu morava no chão de uma cozinha com as minhas filhas, sem perspectiva nenhuma de futuro. Eu só falava assim para Deus: Senhor, o que Tu queres de mim? Eu não tenho entendido desde que eu nasci qual era o meu propósito. E ali Deus começou a revelar qual era o meu propósito. E eu me sentia tão incapaz de cuidar da Maju. Desde que ela nasceu, os 3, 4 dias de vida, ela já começou a fazer terapias na PAI. Ela demorou a andar, demorou a falar. Ela começou a falar com 5 aninhos, andar com 3 anos e 8 meses. E eu me sentia muito frustrada, sabe? Porque, de verdade, gente, eu comparava, assim, a minha filha com outras crianças que têm síndrome de Down. E eu via as crianças super, né, avançando. E aí, num dado momento, num momento de muita depressão mesmo, Deus começou a revelar para mim muitas coisas. E uma delas foi que a minha história não é a mesma história, né, do vizinho. Não é a história da Maju, não é igual do amiguinho dela. Cada um tem uma história e temos que respeitar as nossas histórias. Temos que respeitar o processo de cada coisa. E aí Deus foi me ensinando sobre o tempo, sobre a paciência. A Maju foi acordando do coma. E eu era tida como louca dentro daquele hospital, porque Deus tinha revelado tantas coisas para mim, que eu falava assim para o médico: quando a minha filha vai ter alta? E porque eu tenho que sair daqui correndo, porque nós temos um propósito de vida. A Maju, ela num dado momento, na hora que ela estava sendo transferida para uma ala de isolamento, ela falou assim: mamãe, para de chorar do jeitinho dela, que quando a Maria Júlia sair daqui, ela vai ser uma modelo muito famosa. Gente, aquilo ali, eu só precisava daquilo para me apegar. E a Maju quebrou tantos paradigmas. Foram tantas barreiras do capacitismo que foram sendo desconstruídas ali. Eu falava assim: meu Deus, mas como é que ela vai ser famosa? Eu moro num chão de uma cozinha com as minhas filhas. Eu falei assim: nossa, mas como eu sempre fui muito sonhadora, eu de verdade acreditei, sabe, naquela mensagem de Deus para as nossas vidas. E Deus começou a trabalhar e foi me direcionando para tudo que a gente precisava fazer. E eu falei com a Larissa: Larissa, eu preciso te revelar algo. Deus me falou isso, você acredita? E olha, tem mais. A Maju vai estar nas mãos dos maiores profissionais do Brasil. Aí ela: acredito, mãe. Eu falei: gente, ela acreditou. Aí fui, era o empurrão que eu precisava. E aí comecei a fazer o meu trabalho. Gente, eu sou chefe de cozinha, aprendi esse ofício lá dentro do abrigo que eu morava, me formei e de repente eu me tornei uma grande empresária. Uma empresária do movimento da pessoa com deficiência e de outros artistas. E aí Deus foi revelando o que eu tinha que fazer. Primeiro eu tinha que tirar um passaporte, não tinha nem dinheiro. Não tinha dinheiro para pegar ônibus, porque a minha filha veio desfilar na semana aqui de moda de São Paulo. Eu do Rio, ela sentou no meu colo, né, Maju?
Pastora, que difícil resumir em 15 minutos. E aí, gente, quando Deus determina algo, não tem ninguém, nem vozes negativas que vão impedir o que Deus tem para as nossas vidas. E, na verdade, eu precisava ser tratada por Ele em várias áreas da minha vida, muitas áreas. Eu não tinha amor próprio, aprendi através da vida da Maju. Eu estava empoderando a Maju. Mas, na verdade, quem estava me empoderando é Cristo. Ele que estava me fazendo me sentir amada, valorizada, respeitada, querida, coisa que eu nunca me sentia. E aí, a Maju desfilou. Foi a primeira brasileira com síndrome de Down a desfilar na Semana de Moda da Itália, na Milano Fashion Week, onde só tem marcas assim. A mais barata é de uma bolsa, né? Que é da Gucci, 70 mil, 100 mil. Essa é a mais barata, assim, a bolsinha pequena. E aí a Maju parecia Davi no meio de Golias. Mas, na verdade, antes de chegar disso, gente, eu tive que bater em todas as portas, ouvindo muitos nãos, muitos nãos. E o primeiro sim, eu me agarrei, sabe, com muita fé. Fui tirar o passaporte no meio de uma pandemia. E, gente, Deus, Ele, de verdade, Ele é tão maravilhoso. Ele trabalha através de coisas improváveis, sim. Eu era uma pessoa improvável. A minha filha, Larissa, era improvável. A Maju. E eu não sei quem aqui, às vezes, se sente assim, tão pequenininho, sabe? Eu não conheço a história de ninguém aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus tem algo tão maravilhoso, não é nada sobre fama, sobre dinheiro, mas sim sobre algo que está aqui dentro do nosso coração. Deus, Ele anseia pelas nossas vidas. E isso aqui, esse lugar que eu estou aqui agora, está sendo tão importante porque, como eu palestro, eu sempre falava para o Senhor, Senhor, quem me deu tudo isso foi o Senhor. Né? O Senhor trouxe vida, luz. A minha filha estava na beira da morte. E Deus deu o sopro de vida para Maria Júlia. Ele deu um novo sentido para a vida das minhas filhas e para a minha vida. De verdade, eu não me sinto menos, porque a minha história foi diferente. Hoje eu tenho muito orgulho, de verdade, da Adriana que eu me tornei. E eu sei que Deus tem muito, muito ainda a fazer na minha vida, na vida de cada uma de vocês. E a minha mensagem sobre esse testemunho é que a gente serve o Deus do impossível. Deus que restaura casamentos. Eu acredito no casamento, o meu não deu certo. Mas quando alguém vem conversar comigo, fala sobre que o relacionamento está estremecido, eu dou o conselho que Cristo gostaria que saísse da minha boca. Como família é importante, não é uma instituição falida. Família é algo mais precioso. E mesmo sem ter uma referência masculina, eu falo para Deus a todo instante, Senhor, que eu seja uma mulher honrada, que eu seja digna de tudo que o Senhor tem me proporcionado. E eu estou em construção, sabe? Eu estou num processo de lapidação. E eu quero agradecer. Hoje eu tenho uma grande amiga, que eu tenho até como irmã. Eu não tive irmãos. E sem ela saber, eu adotei ela. Eu falei, nossa, eu falo para a Larissa, eu adoro a pastora Alessandra. Como eu amo aquela mulher. Nossa, como eu amo vir aqui para conversar com ela. Como é bom, gente, estar ao lado de pessoas sábias. E é verdade que as nossas amizades
faz diferença com quem a gente anda. Sabe, o nosso marido que a gente vai escolher, que a gente possa fazer sempre a escolha certa, sabe? E eu escolhi ela para ser irmã, não sei se ela me escolheu. Pastora Alessandra, como é bom estar aqui. Eu quero agradecer pela sua vida, pela oportunidade. Você não tem dimensão do quanto está sendo especial para mim aqui. Eu te amo demais, demais. Obrigada, minha linda. Cadê a Maju? A Maju, ela quer vir também. Vem cá, Maju. Dá um abraço nessa sua mãe linda. Essa menina é uma fofa. Linda. Larissa, fica de pé também, né? Já que você foi citada aqui, toda linda. De verdade, ela tem 3 filhas lindas. A Ana não está aqui porque está em outro estado, né? Está no Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu, aleluia. Né? Ela está lá, ela mora lá, né, atualmente. Mas... Hã? Minha irmã quarta. Sua irmã está grávida. Que linda, glória a Deus. Ah, vai ser vovó. E você, titia. Glória a Deus. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso? Obrigada, Adriana. Obrigada, Maju. Deus te abençoe. Minha linda. Sabe, queridas, o que me impactou no testemunho da Adriana, quando nós conversamos, é que ela falou assim para mim: pastora, quando eu via minha filha crescendo, ela tinha algumas dificuldades e eu queria que ela se sentisse importante, que ela se sentisse valorizada, que ela tivesse uma voz nesse mundo, que ela tivesse um propósito de vida. Então eu comecei a orar, né, Adriana? Eu comecei a orar. É que, coitada, 15 minutos para contar um testemunho como esse, de uma vida de 50 anos, tem que ser um milagre, né? Mas ela começou a orar pela Maju. Orar, meu Deus, o que eu vou fazer com ela? Porque realmente naquele tempo a vida dela estava muito difícil. Em todas as áreas. Muito difícil, insustentável. E aí sim, o Senhor começou a dar para ela todo o direcionamento. E apontou para ela qual seria o futuro da Maju. Que ela teria voz, que ela teria dignidade, que ela teria um lugar nessa vida, que ela seria alguém importante, apesar de... Estão entendendo? Então, por que eu quis que ela contasse esse testemunho? Porque assim como ela se posicionou dessa forma como mãe, que nós possamos nos posicionar dessa forma como mães. Orando pelos nossos filhos, orando, pedindo sabedoria a Deus de como criá-los, como conduzi-los, como empoderá-los, que é a voz da Adriana, né? O termo que ela usou. O que eu vou fazer para ajudar esse meu filho? Como que você vai fazer? Vai vir da tua cabeça? Não, vai vir da cabeça do Senhor. Veio da cabeça de Deus tudo que ela tinha que fazer. E ela só foi obedecendo, ainda que parecesse loucura. Porque os detalhes dessa história parecem loucura. Mas o Senhor levou ela para o inimaginável. A viver coisas extraordinárias. E é isso que Ele vai fazer na sua vida, na vida da sua família, a partir de você, a partir da tua intercessão, a partir do teu clamor, a partir do teu desejo também, como havia o clamor no coração dela, de que a Maju fosse alguém. Dessa forma nós vamos construir o futuro dos nossos filhos na presença do Senhor. Amém? Eu quero que você se posicione, coloque de pé, por favor. Nós já estamos encerrando. Hoje é um dia especial. Eu quero desde já parabenizar todas vocês que são mamães, sejam biológicas ou mamães no coração. Que honra, que privilégio, que amor maior do mundo, que delícia que é ser mãe, que herança bendita são os nossos filhos, amém, mamães?
Que bom que você veio. Que bom que você tem se colocado como uma mulher que teme ao Senhor e está aqui hoje. Se você está aqui hoje é porque você teme ao Senhor. É porque você tem buscado o reino de Deus. Aleluia. E o Senhor vai te recompensar. Mas eu sei que assim como eu, muitas vezes você tropeça, muitas vezes você não sabe o que fazer, muitas vezes você faz tudo errado. Eu quero que nesse momento você feche os teus olhos e que você, enquanto elas ministram um cântico, um pequeno refrão aí do cântico, eu quero que vocês se apresentem diante de Deus nas suas debilidades. Nas suas debilidades, aquilo que você tem tropeçado, você que é jovem, ainda nem constituiu família, mas tem tantos desafios. Você talvez não esteja conseguindo equilibrar nada, sua vida está bagunçada, atrapalhada, descompensada. O nosso Deus de amor está aqui hoje, Ele quer que você recorra a Ele. Na sua incapacidade, Ele te faz forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Feche seus olhos. Enquanto elas ministram, eu quero que você apresente para Deus os teus desafios como mulher, diante das suas circunstâncias. Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. O Senhor quer usar a sua vida dentro e fora da sua casa. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor querido, Senhor. em nome de Jesus, fala com Ele agora, querida. Ah, como eu quero ser usada dessa forma, ser um farol, ser alguém que aponta para Jesus com a minha maneira de viver, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na escola, onde eu andar, nas filas, onde eu estiver, no trânsito. Como eu quero ser um farol que aponta Jesus.
Eu sei que você também deseja isso. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Tudo que nós queremos, Senhor, é viver de uma maneira que Te agrada. Queremos viver de uma maneira que Te honre, que Te mostre. Senhor, que não apareça eu, mas apareça o Senhor, Pai. Tem misericórdia de tantas vezes que nós fraquejamos, não sabemos como fazer, desistimos, erramos, meu Deus. Não tememos ao Senhor como deveríamos, não colocamos os nossos olhos na Tua palavra como deveríamos, não focalizamos as prioridades. Oh, meu Deus, nos perdoa, Pai, quando sabendo tudo isso não praticamos, Pai. Senhor, mas nós queremos, Pai, nós queremos o Teu braço estendido nessa noite. Nós queremos sim, meu Senhor, equilibrar todas as coisas. Nós queremos, Senhor, seguir esse padrão que o Senhor deixou na Tua palavra. Essa mulher que faz tantas coisas de maneira eficaz e linda, Senhor querido, é essa mulher que nós queremos ser. Essa mulher que teme ao Senhor, que honra o Teu nome, que faz a diferença onde pisa, onde entra, Senhor. É essa mãe que nós queremos ser, essa mãe sábia, que tem palavras na sua boca que são edificantes, Senhor. É essa mãe que dá um modelo para seguir, que é o modelo a seguir dentro de casa. Essa é a mãe que nós queremos ser. Nós queremos ser essa figura de esposa, Deus, que faz bem aos nossos maridos todos os dias das suas vidas, que cuida do bom andamento da casa, que faz boas negociações, Senhor, que é resolvida, inteligente. Nós queremos ser essa mulher, Pai, que tem boas palavras na sua boca, Senhor, para acudir também ao necessitado. Deus, queremos ter esse coração compassivo, queremos nos dedicar, ter uma vida de serviço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Essa é a mulher que nós queremos ser. E eu Te agradeço, porque o Senhor está dentro de nós para nos habilitar, para adestrar as nossas mãos, para nos capacitar. E eu sei que nessa noite o Senhor nos diz isso: nós vamos conseguir, nós vamos avançar, nós vamos prosseguir para o alvo. Aleluia, Senhor. Iremos honrar o Teu nome, em nome de Jesus, porque esse é o nosso desejo e é o Teu desejo, em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia, Pai. Glórias ao Teu nome. Transforma-me, enche-me, usa-me. Glórias ao Teu nome, Pai. Usa-nos onde nós estivermos, Pai, em nome de Jesus. Eu quero Te agradecer por essas mulheres lindas que o Senhor trouxe nessa noite. Que toda palavra que foi ministrada, Senhor, seja através de cânticos, da Tua palavra, de testemunho, Senhor, possa encontrar lugar no coração delas e possa produzir frutos 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém.